pelo Estado, ou seja, em função da ordem pública, a manutenção da integridade territorial, a proteção da população, preservação dos interesses nacionais e a manutenção de forças armadas. Né? Nós reconhecemos um Estado nacional seguro, né, a partir do momento em que nós temos, né, o preenchimento desses requisitos fundamentais para compreendermos o que é a nação, o que é um Estado, né, o que é um Estado seguro. Né? Olha, pressupõe essa manutenção da segurança medidas de afirmação da soberania, quais sejam controle territorial, planejamento, ordenamento e fiscalização. Então agora nós começamos a observar a partir daí a interligação com a gestão ambiental. Ela é parte dessa expressão. Justiça e segurança interna, jurisdição territorial e a tutela dos conflitos. Né? A afirmação do Estado se faz pela tutela que ele tem sobre os conflitos que se projetam no território. Né? O PCC que o diga. Né? Percebe? É por aí que a gente começa a observar o problema que nós temos no país. Tá? Defesa civil, prevenção de emergências e a segurança da população. Infraestrutura, maior expressão de soberania está na infraestrutura. Logística, energia, mobilidade, abastecimento, saneamento e comunicação. Tá? Inteligência. Inteligência e contra-inteligência, manutenção da integridade. Inteligência é fundamental e a inteligência ambiental é fundamental. Né? E não se faz inteligência, né, estabelecendo um concurso público para espião. Isso não existe. Só no Brasil. Só no Brasil você faz concurso público, né, para agente de inteligência. Né? E ainda faz licitação para carros da BIM com giroflex. Né? Não é isso? Está lá. Você publica o nome dos agentes, inclusive. Já é oficial. Não é? Esse é um projeto. É uma coisa fantástica. Mas é um projeto para desmoralizar. É lógico que é, mas é algo que a gente estava até comentando com o João Petener outro dia. São os problemas. Né? Aqui em Portugal se faz recrutamento. Eu fiz um curso de anti-máfia e antidroga em 98 na Itália. Né? Fomos os primeiros 28 chefes de polícia e só tinha um advogado convidado, que era eu. Vamos lá. Os primeiros chefes de polícia brasileiros fizeram um curso na polícia italiana. Né? É muito interessante, a gente fez o curso na sala dos infiltrati. Né? Na sala dos infiltrati tem lá as placas de todas as turmas, o mundo todo, que é lá, que no mundo todo aprende é com os italianos. Né? E a gente só brincava, os portugueses estavam o nome de todos lá. Mas a verdade deviam ser da BIM, né? Que os brasileiros estão. Bom, implementação da segurança nacional, né? Organização do planejamento nacional, né? Políticas nacionais, ou seja, os planos nacionais de desenvolvimento e as políticas públicas. Quando falamos em políticas públicas, nós estamos nos referindo à lei. Isso é uma coisa que a gente aprende, né? A gente dava aula nos cursos de pós-graduação na Universidade de São Paulo, né? E a gente falava uma coisa muito importante, né? Política pública, com 2 P's maiúsculos, é lei. Né? Só de uns anos para cá, nos governos do PT, que se criou política pública por portaria, decreto. Né? É lei. Política governamental você pode direcionar por um ato da chefia do executivo. Né? Mas política pública é lei. Né? Ocupação do território, integrar para não entregar. Né? Isso é uma política pública. Né? Ela foi desenvolvida de várias formas. Né? Criou-se a preocupação dos governos militares com a infraestrutura nacional, energia, abastecimento, saneamento, e a organização dos sistemas financeiro, previdenciário, tributário, agrário, educação, ensino e meio ambiente. E eu ainda esqueci de falar de mineração, que também estava aí. Tá? Nós tivemos a defesa dos recursos naturais, floresta e fauna entre 65 e 67, controle da poluição, famoso decreto-lei de 75 sobre o controle da poluição. Esse decreto é fundamental, é a partir dele que nós temos CETESB, nós temos a FEMA no Rio de Janeiro, temos as agências ambientais no Brasil todo,
elas começam a ser criadas com o decreto-lei do Geisel de controle da poluição em zonas críticas, né? Que é um decreto muito importante, foi o primeiro que estabeleceu a relativização da propriedade em relação à inconformidade com o meio. Né? Então é um decreto fundamental, pouquíssimo estudado e analisado. Isso que é o mais incrível. Responsabilidade por dano nuclear, em 77. Segurança do trabalho, em 77. Zoneamento industrial, em 80. Primeira lei, né, que estabelece o estudo de impacto ambiental para distritos industriais. Né? Política Nacional do Meio Ambiente, em 81. Né? Constituição Federal de 88, estabelecendo o bem jurídico ambiental, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Como disposto no artigo 225 da Constituição. Né? E aí, voltando aqui, nós temos uma coisa muito importante. Observem, toda a base da gestão ambiental brasileira, ela é montada durante o período militar. Eu costumo dizer que a nossa gestão ambiental, ela é filha direta do regime militar. Todo o sistema. Vetor ambiental como fator de governança global versus estados nacionais. O que começa a acontecer? Ao mesmo tempo que nós vemos toda esta instituição da estrutura de gestão ambiental colocada como expressão de segurança nacional, era colocada como expressão de segurança nacional. Vocês leem o decreto-lei de 75 do Geisel, está estabelecido que o controle das zonas críticas de poluição é fator de segurança nacional. Né? Esse vetor, né, ele se contrapõe a uma outra tendência mundial que começa a surgir a partir do final da Segunda Guerra Mundial, mas vai avançando da década de 50 em diante, que é o globalismo, né? A globalização. Né? Então, observe, 57, cria-se a primeira agência internacional ambiental, que é a Agência Internacional de Energia Atômica. Né? Ela é a primeira grande agência de controle ambiental e, obviamente, que estabelece uma espécie de relativização da soberania em função do princípio da precaução. Né? Clube de Roma. Né? O MIT, em 72, estabelece um relatório baseado no Clube de Roma, onde se cria essa noção dos limites do crescimento. Né? Obviamente, os limites do crescimento para cá. Né? Você cresce bastante lá. A ONU inicia, né, as organizações, as conferências, né, mundiais, né, mas elas começam primeiro, né, com a Política Nacional de Meio Ambiente norte-americana, de 69, e o Código Ecológico da Suécia, de 68. Né. São dois marcos muito importantes. Né. Aliás, se nós observarmos até o nosso sistema de licenciamento ambiental, ele é cópia, né, do que está no Código Ecológico da Suécia. Uma diferença. Se vocês pegarem o fluxograma sueco, vocês vão ver 3 momentos do licenciamento e um estudo de impacto ambiental com uma declaração de impacto e a licença. Mas os cariocas que leram aquilo para estabelecer o primeiro esboço de licenciamento, eles leram as 3 fases, né, como 3 licenças. E por isso o nosso país é o único no mundo que tem licença trifásica. Mas aqui a gente não pode discutir isso porque vira pecado. Né? É o único país com 3 licenças, porque infelizmente a equipe carioca, talvez por uma falha de tradução, não conseguiu ler o fluxograma do licenciamento sueco. Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano de Estocolmo, o Tratado de Montego Bay de James Lumar. Esse tratado é fundamental, foi assinado lá na Jamaica, né? Mas começou realmente a entrar em vigor em 93. O Brasil, nesse período, começou a assinar tudo, né? Década de 80, né? Final do regime militar, início da nova república, se assinava qualquer papel em branco que aparecesse. Né? Este tratado reduziu o mar territorial brasileiro de 200 milhas para 12. Certo?
Então, nós perdemos do mar territorial, né? Passamos a exercer direitos de soberania numa zona econômica exclusiva, condicionada à apresentação periódica de um levantamento, né, econômico dos recursos existentes na plataforma. Quando eles fizeram o Tratado de Montego Bay, eles estavam pensando em grande parte no Brasil mesmo. Por quê? O que tinha aqui nas 200 milhas? Petróleo. Mas os loucos assinaram. E eles acharam que, obviamente, o Brasil não ia cumprir, quando entrasse em vigor, né, com o levantamento da plataforma dos recursos econômicos, mas não contava com a organização da Marinha brasileira. A Marinha se organizou, pegou 2 navios importantes, que eram da Universidade de São Paulo, e o outro do Ceará, né, e mais um do Rio Grande do Sul, né, que eram as 3 universidades que tinham especialização na área de oceanografia, e fizeram o levantamento em tempo recorde. Criou-se aquela Comissão Interministerial dos Recursos Marítimos, o CIRM, né? E a Marinha, graças à Marinha, nós conseguimos ter os nossos direitos de soberania. Até hoje ninguém sabe o que é direito de soberania. Ou você tem, ou você não tem. E hoje nós conseguimos, graças a esta ação periódica da Marinha, né, estender a zona econômica exclusiva para 364 milhas. Mas isso, de maneira alguma, por interesse internacional. Foi por afirmação da organização interna do Brasil. Né? Porque se dependesse do Ministério das Relações Exteriores de então, da chefia do Executivo brasileiro, nós teríamos perdido o Caiçal. Certo? Também não se discute isso, não sei se vocês percebem. Quem fala sobre isso? Ainda tem quem cante o sambinha, né? Esse mar é meu, põe esse barco para lá desse mar, né? Só que, na verdade, o mar pode ficar lá. ONU, né? Aqui, muito importante, nós criamos, então, a Conferência da ONU depois de 92. Nesta conferência se assinaram 2 tratados. A Convenção Quadro de Mudanças Climáticas e a Convenção de Biodiversidade. Os 2 tratados foram firmados em 92. Tá? E em 2012, né, ratificou-se a Declaração de Princípios de 92 e se iniciou, né, a Agenda para a Economia Verde. Né? E aí nós temos 3 elementos que hoje nos atormentam quando a gente fala de governança global, né? Governança global versus as nacionais. Né? A Agenda Verde, e aí nós vamos discutir isso um pouco mais adiante, as mudanças climáticas, né? E a noção de governança global, inclusive com as intenções de judicialização de questões ambientais para fora do sistema de tutela judicial brasileiro. Né? Bom, quais são as grandes tendências, né, da nossa assimetria? Afinal, nós vivemos o que a gente chama de conflitos de 4ª geração, que são absolutamente assimétricos no mundo todo. Hoje, as guerras não são travadas apenas por exércitos convencionais, elas são travadas pela comunicação, pelos movimentos sociais, pelas guerrilhas, né, pelas guerrilhas de imprensa, pelo lawfare, ou seja, a guerra legal, né, é travada dentro do país por meio da guerra legal. Né? E nós temos grandes exércitos nesse país aqui, empenhados em guerra legal contra o governo e contra qualquer coisa, né? Inclusive com agentes públicos. Né? Isso é muito importante para a gente entender. Isto é assimetria, conflito simétrico. Primeira tendência é a internacionalização. Né? Nós temos um crescente número de tratados, convenções, protocolos e convenções internacionais visando uma nova ordem ou governo mundial. Relativização da soberania. Os conflitos assimétricos relativizam soberania e favorecem intervencionismo. Raposa Serra do Sol é um caso típico. Tem vários outros. Certo? É um caso típico. Publicização. A publicização do interesse público na gestão dos recursos ambientais, ela acaba causando um aumento da burocratização e da judicialização no uso das propriedades, sejam elas públicas ou privadas, certo?
E isso causa uma insegurança jurídica enorme. Virou moda assinar qualquer tipo de protocolo que aparecesse pela frente para ficar bem com a imprensa internacional, né? As consequências é a perda gradativa do controle ambiental sobre o ciclo de vida dos produtos industriais. Isso, a cada dia que passa, é ditado mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Controle sobre as relações de consumo e a gestão internacionalizada dos recursos ambientais. Nós estamos atribuindo, né, terras para a proteção ambiental sob tutela internacional. Né? Quais são as grandes armadilhas? Primeiro, o biocentrismo. Né? O biocentrismo desloca o ser humano do centro das preocupações com o equilíbrio ambiental. Né? É a chamada revolta do objeto. Né? Esse discurso, revolta do objeto, ele é do Reichsführer Hermann Göring, em 1934, quando começou a estabelecer o Código Ecológico do Terceiro Reich. São 3 leis importantes: a de proteção da paisagem do Reich, né? A de controle de proteção da natureza e do controle ambiental, né? E um outro que é muito interessante, de ética sobre o local de trabalho. Até assédio, né? Eles já estavam estipulando naquela época. Né? Nós temos que nos lembrar que os nazistas eram fantásticos nesse ponto. Né? Primeiro, a propaganda contra o uso do cigarro em lugares públicos. Né? Hitler era um vegetariano reconhecido. Né? A lei de regularização da caça foi estabelecida lá com o interesse dele. E aí houve uma guerra, né, em relação ao Reichsführer Hermann Göring, que, por sinal, assinou uma lei muito importante contra a vivissecção dos animais e contra o maltrato dos animais, estabelecendo, inclusive, proteção para permitir a insolação no transporte de suínos, 70 centímetros quadrados. Né? Agora, não faziam isso com seres humanos. Então, vejam a importância do biocentrismo fascista. Você cria um deslocamento do ser humano do centro de atenção das normas, como se você fosse Deus. Né? E você começa a proteger o ambiente, percebe? Em detrimento das ações humanas. Não é por outro motivo que em 49, a partir de 49, os alemães tiveram grandes dificuldades para manejar a sua legislação avançadíssima de meio ambiente até hoje, porque ela guarda no seu cérebro um ecofascismo. O duro é você observar os ecofascistas utilizarem isso, né, de maneira expansionista. A Marinette tem textos fantásticos sobre isso, né? Recomendo. Né? Ecofascismo: a perda da segurança jurídica e a relativização da propriedade e também dos direitos individuais. Né? Então, o medo se instala como meio de controle. O grande exemplo no Brasil é a lei de improbidade administrativa. Você usa no Brasil a improbidade administrativa não para poder punir o desonesto, mas simplesmente para punir o indivíduo porque ele discordou tecnicamente do promotor de plantão. Aliás, o nosso ministro é vítima disso. Né? Futuro ministro que está aí é vítima disso. Tá certo? Você tem uma visão, né? Você aplica, você se impõe politicamente para a aplicação dessa visão e você é chamado de desonesto porque o promotor da esquina entendeu que devia se agir de forma diversa. Não tem um funcionário público desse país que não tema na hora de assinar uma licença ambiental. Estou certo ou estou errado? Está aqui o nosso superintendente do Banco de São Paulo, tá? No estado de São Paulo todo. E no Brasil todo. Né? A maior coisa que se faz hoje em dia é falar assim: olha, é o meu CPF que está aqui nessa assinatura. É comum hoje dizer isso. Por quê? Porque o país todo, graças ao ecofascismo, está judicializado. Isso é democrático? Não é. Isso precisa ser denunciado. E é uma prática subversiva. Você está subvertendo a ordem, não tutelando a ordem legal. Está subvertendo. Entropia corporativa. Claro, a desconfiança sistemática da livre iniciativa, né?
cria essa noção de economia do risco integral. Já ouviram isso? Tem muita faculdade de direito que o cara enche o peito para falar, não, nós vivemos uma economia do risco integral, ou seja, você não tem economia, você só tem o risco integral. Se você ousa, né, neste país, se você ousa empreender, você está morto. Né? Você vai numa agência ambiental, o cara baba quando fala empreendedor, o cara baba. Empreendedor é palavrão aqui. Em qualquer agência ambiental. Deus, se necessitasse de uma licença ambiental, estava morto, né? Estava morto. Imagine um estudo de impacto ambiental nos modos brasileiros para construir um mundo, né? Em 7 dias ele não ia terminar nunca. Certo? Certo? É? Bom, relativização da soberania nacional. A função da guerra híbrida, né, é relativizar a soberania. Quando você não consegue invadir um país com tropas, você relativiza a soberania desse país com os outros meios necessários. Você manda ONGs. Não é novo isso, hein? Em 1860, a França fez isso, né, e tentou tomar o Amapá de nós. Não conseguiu, porque o rei da Bélgica, né, não permitiu. E estabeleceu numa decisão de resolução de conflito internacional, por arbitragem, que o Amapá ficaria com o Brasil. Mas os ingleses, né, como sempre mais espertos, começaram a mandar pastores e padres para a região de Roraima. Né? E aí, em 1909, depois de 30 anos de conflito com os índios, eles conseguiram, da mesma forma, graças a uma decisão do Vittorio Emanuele da Itália, né, que foi quem fez a resolução do conflito, né, da arbitragem, né, internacional, tiraram de nós 30 quilômetros quadrados. O Brasil perdeu na arbitragem, né, 30 quilômetros quadrados, vizinhos aonde? Raposa, Serra do Sol. Como os ingleses pensam de 50 e 50 anos no mínimo, né, não é à toa que 15 dias antes da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre Raposa e Serra do Sol, quem estava no Brasil? Príncipe Charles, primeiro-ministro Brown, né, e o economista da coroa, Stern, que é o mesmo economista das mudanças climáticas. E os três foram visitar quem? Aonde? Raposa, Serra do Sol. Neocolonialismo, né? O interesse global no bom uso dos recursos naturais está vinculado ao bom uso dos recursos naturais por quem o fizer no futuro, porque agora tudo vai ser proibido. Né? Com a relativização da soberania, nós podemos entender que esses recursos deverão ser direcionados a outros interesses que não os nossos. Certo? Intervencionismo territorial, ação descontrolada de organizações não governamentais, estímulo à autonomia de povos indígenas. Né? Nós temos aí um exemplo típico de ações, né, que a gente observa todos os dias e que diz respeito a seguir esse protocolo que, como nós observamos, não é de hoje. Nós já temos isso sendo feito no Brasil desde o século XIX. Certo? Mas falta inteligência histórica. Hein? Nós voltamos a começar a discutir isso agora com o novo ministro das Relações Exteriores. Por isso que ele é tão criticado. Falta inteligência histórica. Ninguém estuda isso em lugar nenhum. Desagregação do controle territorial, famoso marxismo cultural. Você já deve ter ouvido falar do efeito melancia, né? Não é? As pessoas que são verdinhas por fora, mas vermelhinhas por dentro. Então, o discurso ambientalista muitas vezes é utilizado como um discurso anticapitalista. Né? Desagregação do tecido social. Vivemos isso nos últimos 15 anos. Né? Relativização dos valores, dos conceitos morais, né? E a inversão da discriminação. Combate sistemático a projetos de infraestrutura. Isto aqui, né, começou lá nos anos 90 e veio se aperfeiçoando desde então. Né? O
combate sistemático a projetos de infraestrutura, ele é, na verdade, efetuado, inclusive, dentro da estrutura do Estado brasileiro. Nós temos a judicialização de absolutamente tudo. Tudo. De estação de tratamento de esgoto, né, a serviço de energia. Tudo é judicializado nesse país. Né? Vamos explicar isso mais adiante. Os povos nativos ou comunidades extrativistas, isso daí a gente pode nem dizer. Nós temos legislação, inclusive, de proteção de povos tradicionais, mesmo quando eles não são tradicionais. Né? Judicialização sistemática da gestão ambiental, interdição territorial por meio de unidades de conservação. Por incrível que pareça, reservas, quilombos, né, estão estrategicamente postados em cima de grandes áreas minerárias no Brasil. Né? É impressionante a coincidência. Né? Deus demora milhões de anos para formar lá uma riqueza mineral, mas em poucos anos você instala lá um povo tradicional, um quilombo, né, para impedir. Convenção 69 da OIT, né, sobre terras indígenas, foi ratificado pelo Brasil quando? Dona Marina Silva, né? 2004. Né? Barreiras não tarifárias, diplomacia da subserviência ideológica. Né? São inúmeros, né, os mecanismos de barreiras não tarifárias que agem contra o agronegócio brasileiro, causando principalmente baixo preço de commodities, né? Restrição aos produtos agrícolas e minérios produzidos no Brasil. Esse mandonismo tecnológico, né, determinismo energético, eurocentrista, a famosa moeda do carbono, e o determinismo tecnológico verde, vocês podem observar por esse tratado aqui, dos poluentes orgânicos persistentes, o POP, de Estocolmo, ratificado pelo Brasil quando? 2004. Vocês têm uma ideia? Mesma coisa, Dona Marina Silva. Os POPs, é lógico que a gente tem que se preocupar com todos eles, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas é engraçado que os POPs funcionam assim. As listas, elas são formadas, né, ou são analisadas e revistas sempre que a indústria tecnológica estrangeira consegue obter um substitutivo para aquilo que já é fabricado e produzido no Brasil. Esse é o de menos, o pior são os outros, né? Os produtos anti-chamas, os produtos eletrônicos e toda a linha de defensivos agrícolas. Né? Encontrou o substituto, entra para a lista e a gente assina. Né? E a gente assina. O engraçado é que o BHC, até hoje, não está na lista. Ele está, mas ele não é proibido. Por quê? Porque não acharam ainda um substituto para o mais antigo dos defensivos agrícolas criticados pelo povo. Quando acharem, aí eles vão bater. Entendeu? Mas nós aqui, nós assinamos tudo. Tudo. Tudo para poder criar problemas, que são barreiras não tarifárias, para aumentar o preço dos nossos produtos. Bom, vamos observar um dado aqui, são dados pequenos, que vale a pena a gente observar. Isso aqui é dados da Embrapa. Olha a atribuição do uso e ocupação do solo nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos destina 74% do seu território para a agropecuária. Preserva 20 e poucos por cento. Para a gente computar aqui, né? 19,9% preservação ambiental. Ok? Brasil. 66% destinado à preservação ambiental. 30% para uso agropecuário. Sendo que, na verdade, nossas lavouras ocupam 7,8% do território. Terras indígenas, 13%. Isso mostra para vocês, o que é muito importante, a expressão econômica do Brasil em relação ao mundo. Com todas essas restrições, nós somos os maiores produtores mundiais de proteína animal e vegetal.
com toda essa restrição. Observem, há uma razão econômica aqui, muito mais do que uma razão moral ou dita ecológica, né? Mas a ecologia, na verdade, é econômica, é economia, né? Aliás, economia e ecologia são ligados pela mesma raiz, né? Vocês observam a diferença? Isso é dado oficial. Isto é o Brasil hoje. Computado aqui, graças ao CAR, né, tão combatido pelo Ministério Público Federal e Estadual, porque o CAR só não foi implementado desde 2012, graças à judicialização sistemática dos nossos agentes do Ministério Público contra a implementação do novo Código Florestal. O Cadastro Ambiental Rural nos permite hoje, a Bahia está atrasada, só por isso que está aqui sim. Mas os outros estados já estão mais avançados. Cada verdinho disso aqui é uma área preservada. Vejam como é o Brasil. Se a gente for computar isso em relação ao território europeu, né, vamos observar isso de como é que é a Noruega, né, que outro dia estava querendo dar lição de moral para nós, é isso? Olha só, o que nós temos de área preservada, o que equivale no Brasil? Isto daqui, o verde, que assambarca 28 países da Europa juntos, é o que o Brasil preserva hoje. Certo? Também ninguém dá aula disso, né? Então, quando a gente fala em perda da soberania, é isso. Isso é a perda da soberania. Isso é um medo eurocêntrico do que nós podemos produzir. Contexto geopolítico. Nós temos que partir de uma constatação de Gobelino Couto e Silva. A estratégia deixa de ser apenas a arte dos generais. É também estratégia econômica, estratégia política e estratégia psicossocial. Estratégia política de segurança nacional, o grau relativo de garantia que o Estado proporciona à coletividade para a consecução e salvaguarda de seus objetivos. Né? Geopolítica do Brasil. Então nós temos que pensar geopoliticamente para podermos sair, né, desta selva em que estamos inseridos. Certo? Primeiro, nós temos que combater a lawfare, né? A guerra legal. O Brasil é uma das maiores vítimas mundiais da guerra legal. Por quê? Porque, ao contrário de todos os países do mundo, nós criamos instituições com tamanho nível de autonomia que não exercemos controle social sobre elas. A começar da jusburocracia, em especial o Ministério Público, procuradorias, né, judiciário. Não há controle sobre a jusburocracia nacional. Cada jusburocrata é dono de si, da sua consciência. E isso é muito grave. E graças a isso, nós temos um país absolutamente judicializado. 98% das ações trabalhistas do Brasil, me corrija Renato, que é uma grande advogada, estão aonde? 98% dos conflitos trabalhistas do mundo estão no Brasil. No mundo estão no Brasil. 3% trabalham aqui, 98% litigam aqui. Tá certo? Tem assim, números impressionantes. Todas as faculdades de direito no mundo somadas, né, têm um número menor do que as faculdades de direito existentes no Brasil. O Brasil detém mais de 50% do número de faculdades de direito do mundo. Ou seja, nós estamos, em vez de estarmos produzindo operários, técnicos, engenheiros, médicos, nós produzimos advogados. Geralmente para prestar concurso público e gerar conflitos.
Percebe? Isso é uma economia. Isso é um ciclo econômico voltado para a entropia corporativa. Percebe? Não vai terminar bem. Nem pode. Nem pode. Certo? Então a lawfare está aí. Ela vive dela mesma. Quanto mais conflitos existirem, maior o poder destinado à jusburocracia. Não é por outro motivo que são os jusburocratas os que ganham mais em todo o país. Tá certo? Se nós pegarmos as 8 maiores profissões contribuintes para o Tesouro Nacional, 7 são jusburocracias. Completa de áreas preservadas. A gestão ambiental federal tem que fazer uma revisão integral do que está aí. Eu não digo fazer novas leis, mas começar por reinterpretá-las. Vai ser uma atividade extremamente interessante e importante que vai ficar a cargo dos nossos queridíssimos operadores do direito, a começar do nosso novo presidente do IBAMA, que é reconhecidamente um dos melhores juristas que eu já vi da nova geração, né, em matéria de direito ambiental, né, e que tem essa visão corajosa de começar a reinterpretar a lei. A lei está aí, o que ela precisa ser é reinterpretada, né? Ela está sendo mal interpretada. Isso é muito importante para a gente entender. E a inteligência de Estado é fazendo isto que vão surgir os fatos. A partir do momento em que nós começarmos a reorganizar a ação do Estado, nós vamos começar a identificar os agentes que se especializaram em fazer a lawfare no outro país. É o que a gente espera, né? Certo? Vamos fixar a atuação em 3 pontos: revisão dos tratados e sua adesão, despoluição das normas ambientais, a aplicação objetiva da lei e não subjetiva, separar o jogo do trigo dos conflitos de natureza difusa. Essas são as 3 linhas estratégicas importantes para que a gente possa entender como funciona. A começar da ONU. Ao invés de batermos duro na ONU, vamos observar que a Organização das Nações Unidas, nós não estamos falando dos programas das Nações Unidas, que aí é uma jusburocracia à parte. Vamos às Nações Unidas, aos Estados Nacionais, o que eles exigem. Elas foram criadas, os Estados Nacionais criaram as Nações Unidas, né, sob os escombros da Segunda Guerra Mundial e mais de 50 milhões de mortos. Então as Nações Unidas são aliadas da nossa visão humanista e desenvolvimentista. A ONU não é inimiga. Vamos observar como? Olha aqui. Declaração de Princípios da ONU de 92. Tá? Primeiro, os seres humanos são o centro das preocupações do desenvolvimento sustentável e têm direito à vida saudável, produtiva e em equilíbrio com a natureza. Vocês têm uma ideia da importância do princípio 1? Durante o período da dona Marina Silva, no Ministério do Meio Ambiente, não existia isso daqui. Ele só traduzia que os seres humanos têm direito à vida saudável, produtiva e equilíbrio com a natureza. Acredita? Porque isto é a morte do biocentrismo. Tá certo? A preocupação é humanista. Princípio 2. Os Estados têm direito soberano a explorar seus recursos e responsabilidade de assegurar que essas atividades não causem danos além dos limites da sua jurisdição. Portanto, a soberania dos Estados, ela é afirmada na Declaração de Princípios da Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Princípio 4, esse é o mais interessante. Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser considerado isoladamente deste. Portanto, não é por conta de um pesqueiro de 60 índios, por exemplo, na curva grande do rio Xingu,
que você vai fazer o país perder 700 metros cúbicos por segundo de reserva hídrica para a geração de energia. Vocês têm uma ideia do que é isso? Todo o potencial hídrico da Europa é igual a 700 metros cúbicos por segundo. Nós abrimos mão disso em Belo Monte para poder atender um pesqueiro. Não lemos o que a ONU estabelece. Deu certo? Princípio 5. Dever coletivo dos Estados e indivíduos de cooperar na erradicação Olha, o princípio, não existe esse princípio, mas criaram. Mas os princípios da ONU, ninguém lê. Então, está na hora de começar a ler e aplicar. Obrigado. Obrigado. Então, vamos aguardar isso para a gente poder entender. Nós não estamos aqui discutindo nada que já não esteja posto a nosso favor. Seria apenas complementar ao projeto, ao modelo Preveja e Previna, ou seja, previsão e prevenção. Então, o princípio da prevenção está muito ligado ao planejamento e ao ordenamento territorial e às medidas de prevenção em relação aos impactos apurados em cada atividade. Esse princípio foi posto no Rio de Janeiro, Você planeja a atividade que você quer. Mapeei, planejei, então eu ordeno. Não é à toa que, por a gente não mapear e nem planejar, o ordenamento territorial do Brasil é chamado de zona. Porque se o país o plano e o ordenamento. Aí vem o licenciamento ambiental, da avaliação de impacto, que no Brasil vira instrumento político, que o Estado não fornece aquilo que seria a obrigação dele, e o licenciamento de Estado. Fiscalização, então, nem se fala. Certo? Você tem que monitorar e fazer a auditoria periódica. Isto aqui é a atividade
a potência e que todo mundo avalia, né? E o juiz julga, assim, que conhece menos ainda. Né? Bom, mudar a mentalidade de comando e controle. 2 pontos fundamentais que deverão chamar a atenção nos próximos meses e anos: licenciamento e fiscalização. É aí que a gente tem que atuar. Certo? E para isso, né, o que a gente tem que fazer? Conferir funcionalidade econômica ao licenciamento ambiental. Primeiro, licença é suporte ao desenvolvimento, não é obstáculo. É um casamento, a licença ambiental é um casamento. O empreendedor diz o quê? Afinal, ele é a livre iniciativa, ele é Deus, né? Ele é que arrisca. Ele diz o quê? O Estado diz onde e como. E às vezes quando. Como é difícil responder essas questões. Mas também poucas pessoas entendem que são essas as questões que devem ser respondidas. Aqui você desenvolve tese sobre licenciamento ambiental para doutorado na universidade, né? E o tesista nunca viu uma licença ambiental do IBAMA ou da CETES na mão. Não sabe o que é. Fiscalização não é fábrica de autuação. Eu coloquei aqui, isso é muito importante, agradeço muito ao Tiago que contribuiu aqui, né? Mas para a gente ver como a fiscalização pode ser inteligente, né? Veja só, a gente gasta milhões com helicóptero, na verdade, milhões, né? Faz as autuações as mais várias aí, e a gente observa que a fiscalização é controle territorial, né? Tá certo? Hoje, por exemplo, nas águas territoriais brasileiras, você faz dessa forma, né? Agora, por que você não aplica drones? Né? Não faz um sistema que hoje você, com drones, você consegue ver até o rosto do indivíduo e identificar quem ele é, a 2 quilômetros de distância. E você não faz a fiscalização territorial como se deve. Você não usa proto-satélite. Né? Você não confere mapas. Você não consegue distinguir nos mapas o que é o licenciamento legal e o desmatamento ilegal. Aí vem aqueles números estratosféricos, que, aliás, o próprio nosso ministro, Ricardo, né, entortou a perguntatória da Globo exatamente nisso. Né? Por quê? Você dá o dado do desmatamento e você não distingue, né, se o desmatamento era legal ou ilegal. Então, que dado é esse? Né? Tá certo? Aliás, basta ver rede social, né? De uns tempos para cá começou a aparecer um monte de gente fazendo atividade licenciada. E o cara põe lá e fala, olha, vergonha, não sei o que e tal, mas não sabe se é licença lá. Né? Centenas de caminhões lotados de tona de madeira numa estrada. Com certeza deve estar lá com a sua autorização. Né? O cara filma, critica, manda para a rede social e pronto, virou um crime ambiental. Vamos identificar os inimigos pelos fenômenos. O marxismo cultural gera corrupção, mais biocentrismo, mais ecoburocracia. Um não vive sem o outro. Isso daqui, ó, é o que a gente pode chamar de simbiose perversa. Um não vive sem o outro. Quanto pior for a burocracia e pior for o entendimento biocêntrico do burocrata, maior será o valor da facilitação. Certo? Então a gente precisa eliminar esse ciclo vicioso. Indefinição das competências administrativas, excesso de atores, né, e a falta de um balcão único. Né? Você vai nos Estados Unidos, o professor sabe bem, né, professor, está aqui. Você vai lá nos Estados Unidos, né? Você senta no condado, né, no conselho da cidade, todos eles se reúnem e você licencia um loteamento em 2 minutos.
Um fala, olha, aqui tem que correr aqui você vai ter que fazer um acréscimo na rede de esgoto, aqui você vai ter que preservar, tal. Você sai de lá com uma planta e todos se reuniram e decidiram. E aqui? Aqui o empreendedor vira a bolinha de ping-pong. Né? Vai para a FUNAI, volta para o IFAM, joga na SPU, retorna para o IBAMA, soltam para a Agência Ambiental do Estado, aí vai para o município. Você não licencia nunca. Porque o poder público, que deveria ser um só, aqui são vários. Né? E ainda termina judicializado. Né? Esse que é o pior. Insegurança jurídica. Essa frase não é minha, hein? É do ministro Fux. O Ministério Público não é órgão licenciador. Mas eles não aprendem. Eles não aprendem. Entendeu? Nós vamos ter um problema que a gente precisa resolver mesmo. Isso é grave. Isso necessita de uma reunião séria com os procuradores gerais dos estados e da União. Nós vamos ter uma ajuda, e precisamos ter uma ajuda muito grande da AGU. Porque se nós não enquadrarmos o Ministério Público brasileiro, que é o grande protagonista da lawfare contra o Estado, nós não vamos conseguir resolver esse país, como diz o Delfim Neto, está se tornando ingovernável. Fiz um estudo, e aí já vou terminando, eu fiz um estudo para o Banco Mundial em 2006 e 2007 sobre o licenciamento ambiental das hidrelétricas para o Brasil. A gente fez esse estudo, um estudo grande, né? E o próprio banco me autorizou a fazer um estudo comparativo sobre o Ministério Público. Aliás, esse é um estudo tão importante que o próprio MP odeia que seja divulgado. Porque lá eu fiz um estudo comparativo com o Ministério Público da Colômbia, da Itália, da França, dos Estados Unidos, do México. O único Ministério Público que não tem quem o controle é o Brasil. Então alguma coisa está errada. E se a gente não alterar isso na Constituição Federal, nós vamos ter todo um organismo que está sendo aparelhado para trabalhar contra os interesses da segurança nacional. Falo isso com toda a tranquilidade. Analista ambiental, por outro lado, também não é Deus. Tá certo? Então nós precisamos reduzir, né, a subjetividade nas análises, nas fiscalizações. Né? Temos que criar manuais. Né? Como é que a organização militar resolve a subjetividade? É manual. É regulamento. Está aqui? Tá. Se não está, não tem interpretação. Quanto mais você interpretar um regulamento, pior ele é. O regulamento interpretável é o pior dos mundos em qualquer sistema que utilize hierarquia e disciplina. A mesma coisa deve ser efetuada para a administração pública, em especial ambiental. Clima de desconfiança e falta de transparência no processo. Temos que resgatar uma fiscalização responsável. Vamos buscar a introdução de manuais e procedimentos que o próprio autuado compreenda. O dia que a gente tiver um manual em que o autuado entenda por que está sendo autuado, aí nós estaremos dentro de uma democracia. Nós não estamos num país democrático, que o indivíduo que leva uma multa aqui hoje no país, ele não sabe que está sendo multado. Certo? Caráter conflitivo do licenciamento. Isso aqui a gente não precisa nem explicar. Já dissemos lá para trás tudo isso. Né? É preciso decidir sem preocupação de agradar gregos e troianos. Né? Principalmente quando os troianos e os gregos são homens. Né? Certo? A gente precisa eliminar esse fator aí privatista na administração dos interesses do Estado. Né? Certo? O poder público não gera conflitos, se resolve. Hoje, o poder público no Brasil gera conflitos. Aliás, veja a decisão do Marco Aurélio Melo aí, né? Certo? Resgate da infraestrutura nacional. Infraestrutura é direito humano. Guardem isso. Não briguem com direitos humanos nem com o meio ambiente quando o assunto for infraestrutura. Porque direitos humanos e meio ambiente devem apoiar isso daqui. Isso é um direito humano. O direito de comunicar-se e ter acesso à informação.
direito ao bem-estar e à segurança, ao conforto térmico, à iluminação, direito à saúde, à higiene, conservação dos alimentos, preservação dos remédios, direito à mobilidade, a poder se locomover, transitar com seus bens, direito ao saneamento básico, água, esgoto tratado, destinação de resíduos, direito a ter acesso a bens, serviços e alimentos. Lembre-se da destinação de resíduos, da decisão absurda do Supremo Tribunal Federal, a ponto deles terem dificuldade de publicar a decisão deles sobre a constitucionalidade do Código Florestal, porque dois iluminados entenderam que lixão não poderia ser instalado em áreas de preservação permanente. Lembra disso? Quando na verdade era aterro sanitário, que não é lixão. E aterro sanitário, como é que você instala hoje em dia? Encosta, fundo de vale, porque inclusive geograficamente são os melhores lugares, em APP. E o que o Supremo fez? Retirou a possibilidade de aterro sanitário ser instalado onde ele está instalado. Por quê? Porque dois loucos que não sabem nada de meio ambiente, não ouviram uma assessoria decente, diante das câmeras de TV, modularam o entendimento da lei, que não foi feita por eles não fazem leis, eles decidem, dizendo que lixão não podia estar em APP. Esse é o nível de conflituosidade que relativiza a soberania nacional, impede que o direito humano seja exercido, tal como destinação correta dos resíduos. Certo? Conclusão. Vamos resgatar o patriotismo como valor na gestão ambiental. Nós não fazemos gestão ambiental aqui para cuidar do viadinho do campo, nem da minhoca. Nós precisamos defender o Brasil. Esse é o valor maior. Segundo, é preciso compreender a gestão ambiental como um fator de segurança nacional. Segurança nacional. 2. Gestão ambiental é fator de soberania, porque é por ela que se controla o território. E o licenciamento ambiental voltará a ser um suporte ao desenvolvimento e não um obstáculo. Fiscalização tem que ser clara e objetiva, e infraestrutura é a razão de ser da gestão ambiental. Aliás, a Organização das Nações Unidas, ao estabelecer a agenda para a economia verde, estabelece 11 objetivos. Dos 11, 9 são infraestrutura. Está na agenda da economia verde. Mas ninguém lê, né? Morte ao biocentrismo fascista, firme combate à judicialização desmesurada. Esse é o grande desafio. E não é à toa que vocês observam desde já, antes do novo governo tomar posse, é aqui que todos os inimigos da pátria estão concentrados. Engravatados, togados ou não. Então vamos procurar identificá-los, para que a gente possa voltar a exercer soberania sobre o nosso território. Certo? Muito obrigado. General, quer falar? Não, eu queria, antes de falar, franquear as perguntas, né, que as pessoas têm a realizar sobre as palestras e sobre o meio ambiente. Vamos começar? Posso começar? Fala quem é, Fábio. Boa tarde, boa noite a todos. O meu nome é Fábio Suplicy. Só porque é importante mencionar, parente a gente nasce, não escolhe. Essa semana eu até conversei com o Fernando que eu estou organizando um grupo multidisciplinar cujo objetivo é desenvolver projetos de infraestrutura para que o país possa caminhar dentro dos seus horizontes que devem ser alterados, conforme mencionado. Nós fizemos um grupo que começa com a FGV associada à Escola de Piracicaba de Agronomia, Luiz de Queiroz. Convidei ao eminente doutor Fernando Pinheiro Pedro,
presidente da Associação Latino-Americana de Desenvolvimento Ferroviário e outros que estão agregando esse grupo de trabalho, cujo objetivo é implantar projetos e significativamente trazer recursos, porque nós não temos recursos suficientes para isso. Um dos primeiros pontos, que foi um pouco que eu vou me referir a 2007, eu fui contratado pelo governo do Catar para preparar um projeto de investimento na época de 40 bilhões de euros, envolvendo as áreas de infraestrutura. Depois de 1 ano e meio de trabalho, o que ocorreu foi que o príncipe Mohammed, antes de falecer, retirou o projeto do Brasil porque ele não era possível, face à análise que foi feita das limitações dentro do setor ambiental, de se fazer inversão de recursos no país. Em 2005, eu trouxe para o Brasil o Harry Dimitri, que é o maior armador mundial hoje, cujo objetivo era formar uma frota naval mercante, porque nós temos 7.500 quilômetros de costa e nós temos uma internação de 300 quilômetros e nós não temos, praticamente, não chega a 3% do transporte marítimo que nós precisamos, cujo frete, desculpe, é muito mais barato, mais eficiente e mais rápido. Trouxe também, na mesma ocasião, o então presidente da Disney, que era o senador, fugiu o nome dele agora, que depois virou secretário de Estado do governo, e o objetivo dele era implantar o Disney Amazon Park. Seria o primeiro parque da Disney a nível mundial, dentro de uma infraestrutura absolutamente natural. Não preciso dizer o que aconteceu, uma vez que isso foi apresentado à dona Marina Silva e o resto do pessoal. E assim por diante. Agora, nós conseguimos firmar um acordo com uma das maiores agências de financiamento dos Estados Unidos, encabeçada pelo Peter McFarlane, que disponibiliza recursos para todos os projetos de infraestrutura. Então, a minha maior questão que eu coloco aqui agora é exatamente o seguinte: como que eu posso seguir adiante com esse projeto, mediante esse panorama que a gente viu aqui? Não existe limitação de recursos. O Exim Bank dos Estados Unidos disponibilizou o que for necessário para que a gente possa operar. Nós temos tecnologias que já estão fechadas com a Siemens, com investimento de 200 bilhões de euros para a construção da maior fábrica de painéis solares de 5ª geração, porque o país é o maior detentor de terras raras para a produção desses novos painéis, e elas estão especificamente na região de Roraima, especificamente na região da Raposa Serra do Sol. O único estado que se predispôs, mediante a um processo financeiro, foi Piauí, a fazer o licenciamento ambiental. Só que Piauí não tem porto. Como é que nós vamos exportar os painéis? De caminhão? Possível. Não, o Luiz Correia não tem calado. Isso é um estudo que a gente fez faz muito tempo, isso está no processo de desenvolvimento da TISA, que eu estou resgatando agora, inclusive para trazer os recursos para fazer tudo isso. Mas tudo isso que está sendo feito passa por uma questão, razão pela qual é fundamental a presença do Dr. Fernando, do nosso futuro ministro e de todos os envolvidos nesse processo, porque senão vai ser um trabalho inglório. Eu posso trazer as melhores tecnologias, o maior volume de resultado possível para o país, e eles vão esbarrar nisso. E a gente não vai conseguir caminhar. Só para se ter uma ideia, existe uma região que fica entre Pernambuco e o Ceará, que é a maior região de alta entalpia. Explicando o que é isso, onde você tem uma proximidade muito grande do magma com a crosta terrestre. É um furo de mais ou menos uns 7 quilômetros, passando pelo lençol, que é salobro, e nós podemos fazer uma usina geotérmica que abastece toda a região agreste. E a água salobra se torna água doce, utilizada no próprio princípio com custo extremamente baixo. Isso foi levado adiante ao governo, e o governo não sabe licenciar. Geotérmica, como é que funciona esse bicho? Ninguém sabe. Então não dá para fazer porque ninguém sabe.
Então, essas questões que brilhantemente o Fernando apontou aqui, passam por uma posição extrema, absolutamente extrema, da desmontagem, da judicialização e de todo esse processo que a gente viu aqui. Porque senão nós vamos continuar do mesmo jeito. Exemplo desse ano aqui, nós tivemos 800 indústrias brasileiras que foram para o Paraguai. Eu fui contratado pelo governo do Panamá e desenvolvi um projeto de uma cidade inteira, de 20 mil hectares. Um grupo de trabalho muito grande, que seria a primeira cidade-empresa do mundo, gerida profissionalmente, sem burocratas. O projeto está parado. Por que razão? Licenciamento ambiental. Investimento de 100 bilhões de dólares. No país cujo PIB é de 25 bilhões de dólares. Não preciso falar mais nada. Então, eu só queria encerrar essa colocação para mencionar que nós temos os meios, nós temos os recursos, nós temos o potencial, mas nós precisamos desmontar isso que para o país. Essa alusão que o Fernando fez da época do aspecto lá da vinda do Príncipe Charles, inclusive o ministro do Meio Ambiente inglês estava aqui na casa de uma amiga nossa, cujo objetivo era fazer isso. E para finalizar, a semana passada, a reserva, a Nação Caiapó, que é a maior nação indígena do Brasil, se reuniu e está formando uma cooperativa. Essa cooperativa tem o objetivo da exploração dos direitos de solo e minerários de acordo com a Constituição. Eu conversei com o Fernando a respeito disso para que a gente pudesse assumir esse processo e aproveitar tudo aquilo que está debaixo dessa tutela insana de bilhões e bilhões e bilhões de dólares em tudo que se puder imaginar, seja até do ponto de vista da produção agrícola. Hoje, por exemplo, dentro de uma floresta brasileira, se pode plantar baunilha, porque ela tem a mesma característica da baunilha do México, e o quilo da baunilha custa 12 mil reais. E não precisa tirar um pé de couro no meio da floresta. A reserva que tem debaixo d'água do Curuí, que foi um outro projeto também que a gente trabalhou, nós temos lá aproximadamente 12 bilhões de dólares em madeiras nobres que podem ser retiradas. Foram trazidas as tecnologias e eu não consegui o licenciamento ambiental de como qualificar ou classificar essa madeira submersa. Então, eu só queria concluir pedindo a todos, né, que me perdoe a intervenção, né, mas eu acho que seria muito importante mencionar tudo que a gente tem de potencial, que se não se fizer aquilo que o Fernando fez, com toda a maestria, nós vamos continuar sendo uma colônia burocrática. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Me apresentar, Marcel Simões, procurador junto ao IBAMA aqui em São Paulo. Queria parabenizar o Dr. Fernando Pinheiro Pedro pela bela exposição, agradecer também ao General Peternelli pelo convite, pela organização, dizer que realmente eu estou há quase uma década no IBAMA como procurador. Acho que posso afirmar com convicção que é a primeira palestra, a primeira exposição que eu vejo deste tipo, né? Eu já vi exposições, sejam internas no âmbito do MMA, da AGU, sejam externas, muitas exposições sobre direitos dos animais, veganismo, até questões às vezes até religiosas envolvidas, mas uma exposição objetiva, construtiva e que vai ao X da questão, eu diria que é a primeira vez que eu vejo nesses moldes. Então eu agradeço. Eu não fico particularmente surpreso, porque a gente vem acompanhando, né, os trabalhos do grupo, a equipe na transição, então a gente tinha bastante esperança realmente de enxergar uma mudança de rumo agora
uma gestão ambiental efetiva, objetiva, e dizer, não é, doutor Fernando, que como é difícil cumprir a lei no Brasil. Aqui não se cumpre a lei. Às vezes nós temos leis ruins, mas nós temos leis objetivamente boas. O problema, como o doutor disse, é a subjetividade, as interpretações absolutamente marcadas ou pelo medo ou por ideologias indizíveis, né? Nós temos muito isso. O doutor dispôs brilhantemente, mas eu precisava destacar isso. É quase uma década de experiência na Procuradoria do IBAMA. Tivemos problemas no passado, quando tentamos trazer um modelo de atuação jurídica na Procuradoria, diversos tipos de problema, por não ser uma visão assim bem vista, né? Problemas que sejam ou pela ideologia realmente, né? De todo tipo, globalismo, marxismo cultural, né? Tentando transformar o direito ambiental e gestão ambiental em obstáculos. Realmente é isso. Ou a questão da falta de coragem mesmo, né? O licenciamento ambiental passa por muitas dificuldades, toda a gestão, mas o licenciamento é um problema. Ou há o fator ideológico, ou há o fator do medo do analista, o medo do servidor em tomar decisões. Há esse receio, né? O Dr. José Edilson, nosso superintendente, também se defronta com essas dificuldades. A gente trabalha lá muito bem junto e sabe que é difícil. Então, mais do que uma pergunta, na verdade é um destaque a exposição do Dr. Fernando e um pedido, porque eu acho que o combate de mentalidade, o enfrentamento dessa questão é muito importante. Do ponto de vista da mentalidade, da forma de pensar, manuais são muito importantes, normas objetivas, regulamentos, né? Para trazer coragem. O doutor mencionou a questão do princípio da precaução, da prevenção ambiental. Sabe, isso é em boa parte proposital, é para trazer confusão e transformar o princípio da precaução num princípio de imobilidade. Não se fala, não, eu não tenho certeza aqui, então eu não vou dar licença, mas aí o Brasil não vai para frente. Não tem problema que não vai para frente, pelo menos eu não me comprometo, né? Se eu tenho dúvidas sobre os ganhos e prejuízos ambientais, eu, analista, eu, servidor, não faço nada. Isso não pode ser assim. É preciso ter coragem, é preciso ter uma atividade técnica e objetiva. Então, os desafios vão ser grandes, né? A gente sabe disso. O ministro Ricardo, ele fez uma gestão aqui como secretário estadual marcada pela proatividade. Isso traz problemas. Para não ter problema, basta não fazer nada. Se não faz nada, você não tem problemas. Não é assim? Então, buscou realizar e aí a gente vai encontrar dificuldades. A lembrança do Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição essencial. A gente assistiu isso, Lava Jato, combate à corrupção, mas na área ambiental, algumas ressalvas honrosas, há uma dificuldade tremenda de trabalhar. Eles fazem, né, insisto, com exceções, uma política ambiental paralela. É uma política ambiental paralela que atrapalha muito. Eu peço, né, em reuniões, eu falo, olha, mas vamos trabalhar juridicamente com o direito ambiental. Não tem jeito. Então, fico feliz que já há essa ideia de se fazer reuniões, tentar mudar um pouco esse lado. O desafio vai ser grande, mas eu acredito que serão muito bem sucedidos. Então, agradeço muito pela exposição, né, por ter tido essa chance, depois de tantos anos, né, poder realmente assistir uma exposição como essa e com muita esperança aí pela nossa gestão ambiental federal no Brasil. Obrigado, doutor. Luiz, né, que você vai falar, Luiz. Só para lembrar, Marcelo, eu me lembrei de uma piada antiga de quartel. O sargento lá, meditando naquele momento importante do banheiro do quartel, né, ele escreve lá na porta, depois apaga. Escreve lá. Aquele que age está sujeito a errar. Né? Quem age mais, erra mais. Né? Quem não age, não erra. Quem não erra é promovido. Só o princípio da precaução. Uma revisão sobre o saneamento no Brasil e se existe a possibilidade de uma revisão ou modulação dessa decisão
absurda do STF com relação aos apelos sanitários em prol do Lewandowski, do Toffoli? Primeiro que eu acho que estão aguardando publicar para poder entrar com embargo de declaração, né? Porque esse é um caso típico, não é isso, né? Esse é um caso típico de embargo de declaração e eles vão ter que recuar, né? Só se